Fala, investidores, tudo bem com vocês? Que Deus vai abençoar o nosso dia. Já quero começar agradecendo aos inscritos desse canal, porque hoje ultrapassamos a marca dos 10 mil inscritos. E eu creio que é só o começo. Se Deus quiser, vamos crescer muito mais. Hoje é dia 13 de janeiro de 2021, o índice Ibovespa está caindo 2,2% e nesse momento está em 121.236 pontos. O mercado está um pouco cauteloso com relação à retomada econômica, principalmente com o aumento de casos do troço ruim. Você sabe o que eu estou falando. O destaque de hoje vão para as ações do Carrefour. Seu código de negociação é o CRFB3. Ela está subindo nesse momento cerca de 5%. Isso porque uma empresa canadense está querendo comprar o Carrefour. Isso está numa fase muito embrionária, está muito no começo das negociações. E o Carrefour deve esclarecer mais para frente como que vai ser esse negócio. O vídeo de hoje é de suma importância, ainda mais para quem está começando a investir na Bolsa de Valores. E o tema é investir em ações de crescimento ou de dividendos. Vou te mostrar o que são as empresas de crescimento, com alguns exemplos, e a mesma coisa com as empresas de dividendos. E também vou falar dos pontos fortes e fracos e de como eu invisto. E quero deixar bem claro que escolher entre ações de crescimento ou de dividendos é uma coisa muito pessoal. Vai depender de como você estudou e de como você colocou em prática aquilo que você estudou e se essa estratégia tira sua paz ou não. Você vai entender isso no decorrer do vídeo. Antes de começar a falar sobre o assunto, eu queria informar que esse vídeo é somente para você estar estudando, não é para você sair comprando as ações ou utilizar a maneira com que eu invisto. É apenas para fins de estudo. Vamos então para as ações de crescimento. Basicamente, essas ações são de empresas que, em vez de distribuir uma grande parte dos seus lucros para os seus acionistas, elas usam a maior parte desses lucros para reinvestir na empresa. Mas não quer dizer que uma empresa, por ser de crescimento, ela não vai pagar dividendos. Para você que não sabe, a lei das SAs determina que o Estatuto Social indicará a porção dos lucros a ser destinada ao dividendo obrigatório. Então, a empresa não tem obrigação de fixar essa porcentagem de 25% do lucro líquido ajustado. O que diz é o seguinte: o estatuto sendo omisso, a empresa deverá pagar 50% do lucro líquido após os ajustes. Então, Kleber, por que a maioria das empresas brasileiras adotam o percentual de 25% para calcular o dividendo obrigatório? Para te responder essa pergunta, temos que voltar na década de 70. Em 1976, quando essa lei entra em vigor, as empresas que tinham o estatuto omisso, elas tinham que optar por dois caminhos. Ou elas se enquadravam no percentual de 50% como dividendo obrigatório, ou ela reduzia o percentual e convocava uma Assembleia Geral. Mas se ela optasse por pagar menos de 25% como dividendo obrigatório, ela teria um grande problema, porque os acionistas que não gostassem dessa ideia, a empresa teria que pagar essas ações dos sócios que quisessem sair da empresa. Para evitar esse problema, a maioria das empresas estipularam esse percentual de 25% do lucro líquido ajustado. E pode acontecer, por exemplo, da empresa não pagar esses dividendos e, se não forem absorvidos por prejuízos nos exercícios seguintes, aí quando a situação da empresa melhorar, ela volta a pagar os dividendos. E para entendermos o que é uma ação de crescimento ou de dividendos, temos que analisar o indicador payout, que nada mais é o quanto a empresa pega do seu lucro líquido e distribui para os seus acionistas. Então, eu vou considerar as ações de crescimento agressivo, tendo payout de 25%, um crescimento moderado, próximo dos 40%, e de 50% eu vou considerar meio a meio, e acima de 50% eu vou considerar uma empresa focada na distribuição de dividendos. E para você saber o payout de cada empresa, vamos utilizar o site Fundamentei. E eu vou deixar o link do site na descrição do vídeo. Então vou dar um exemplo de uma empresa de crescimento agressivo, a Magazine Luiza, com o código MGLU3. Em 2015, ela teve um prejuízo, não distribuiu nada. Em 2016, não distribuiu nada. Em 2017, distribuiu 8%. Em 2018, 19%. E em 2019, 20%. Agora vamos para uma ação de crescimento moderado. Vou pegar as ações do Banco Bradesco, com o código BBDC4. Em 2015, distribuiu 28%. Em 2016, 37%.
em 2017, 38%, em 2018, 39% e em 2019, 84%. Agora temos que ver se em 2021 se ela vai continuar a distribuir essa porcentagem acima de 50%, para então considerarmos uma ação de dividendos. Agora vamos para uma ação meio a meio, 50-50. A empresa que eu vou mencionar agora, a maioria das pessoas enxergam de crescimento, e eu enxergo ela sendo meio a meio, que é a VEG, com o código de negociação VEG3. Em 2015, teve um payout de 45%, em 2016, 47%, em 2017, 48%, em 2018, 45% e em 2019, 42%. Então, ela esteve bem próximo dos 50%. Agora, vou pegar uma ação de dividendos. Vamos de TAI-11, que são as ações da Taesa. Em 2015, teve um payout de 83%, em 2016, 108%, em 2017, 94%, em 2018, 90% e em 2019 teve um payout de 65%. Agora vou te dar a minha opinião sobre as ações de crescimento e de dividendos. O legal, na minha opinião, é ter os dois, mas o que vai diferenciar os investidores é a porcentagem que detém. O ideal, no meu caso, é ter entre 80% e 90% em ações de dividendos. Isso sim é focar em ações que pagam bons proventos, que é você pensar mais em empresas que vão te gerar uma renda passiva, que é o seu dinheiro trabalhando por você. Mas tem pessoas que focam mais em ações de crescimento agressivo e de crescimento mediano. Tem gente que tem 70% em ações de crescimento e 30% de dividendos. Então, para você que está começando, tente escolher a sua estratégia estudando e colocando em prática. Só assim você vai saber o que é melhor para você. Agora eu vou falar dos pós e dos contras. Ações de crescimento é muito bom ter, porque se você escolhe uma empresa que sempre está dando lucro e é líder em seu segmento, a tendência é que essas ações se valorizem muito, mas vai ter uma hora que o crescimento dessa empresa não vai ser grandes coisas. Então, ao meu ver, em algum momento, o investidor vai ter que vender essas ações, porque só teremos lucro se vendermos as ações. Caso contrário, só vai ser números exibidos na tela do nosso computador ou celular. No caso, eu escolheria ações de crescimento para o médio prazo, em torno de uns 15 anos. E outra coisa também é ter paz, como eu disse no início. Imagine a cabeça de um investidor que tinha 100% em ações de crescimento em 2019 e em março de 2020 viram as suas ações derreterem. Essa pessoa provavelmente não teve paz, ainda mais se tinha uma quantia relevante na bolsa de valores. Agora, quem pensa na maior parte em dividendos, pensa no longo prazo. As pessoas estavam perturbadas e eu estava bem tranquilo. As ações deram uma caída no preço, mas o meu foco estava no longo prazo. E você vendo quantias interessantes de proventos caindo na sua conta, isso te motiva. Mas é claro que a escolha das ações é de suma importância. Não dá para comprar as ações somente analisando o dividend yield e o payout. Você deve analisar se essa distribuição de proventos é sustentável ao longo dos anos. Temos que acompanhar a receita da empresa, os lucros, as dívidas, ou seja, a parte contábil necessária. Não precisa ser um grande conhecedor do assunto, basta conhecer o necessário. Tá, Kleber, você esqueceu de falar sobre a parte negativa dos dividendos. A parte negativa, ao meu ver, é que os proventos pagos aos acionistas fazem cair o preço da ação, já que essa quantia sai do caixa da empresa. Para você que não sabe, na data ex, a cotação do papel cai referente ao valor distribuído aos acionistas. Então, para o acionista, fica meio que no 0 a 0 no curto prazo. Então, não vale a pena comprar as ações por causa dos dividendos. Para a pessoa que pensa no curto prazo, tipo entre 5 e 10 anos, não vale a pena focar em dividendos. Se for pensar em uma carteira de dividendos, pense no longo prazo. Espero ter contribuído com seus estudos. Cabe agora você decidir o quanto terá de ações de crescimento e ações de dividendos. Meu muito obrigado a todos vocês. Você está assistindo o Caçador de Dividendos.